Bom, pessoal, vamos dar início à aula. A aula vai ser sobre análise combinatória, o princípio dela, o início da análise combinatória e o princípio fundamental da contagem, tá? Basicamente, o princípio fundamental da contagem está incluso dentro da análise combinatória, claro, tá? Mas a gente vai abordar dois aspectos que vão envolver o princípio de tudo isso aqui, o início de tudo isso. Nós vamos ver uma regra que envolve a adição e um princípio que envolve a multiplicação. Bom, vamos começar aqui. Vamos começar pelo princípio aditivo. Então, o princípio aditivo vai dizer o seguinte para a gente. Sendo A e B dois conjuntos finitos e disjuntos, tá? Disjuntos significa que eles não possuem nenhum elemento comum. Algebricamente, nós escrevemos que o conjunto A, intersectado pelo conjunto B, ou seja, a intersecção entre os dois, é vazia, tá? O número de elementos da união de A com B é dado pela soma de números do número de elementos de A com o número de elementos de B. E aí nós temos o seguinte, se a intersecção dele é vazia, ou seja, eles não possuem nenhum elemento em comum, então o número de elementos da união é a soma dos números de elementos dos dois, tá? Essa regra pode ser estendida para 3 ou mais conjuntos finitos, 2 a 2 disjuntos, ou seja, se eu tenho um número finito de conjuntos, eu consigo também descrever essa mesma regra para todos eles, desde que não haja elementos comuns aos conjuntos. Por exemplo, vamos pegar assim, o conjunto A é o conjunto de, sei lá, de carros, o conjunto B vai ser o conjunto de motos, o C de caminhões, o D de aviões, o E de navios, o F de jet skis e foguetes e assim por diante. Então a gente tem conjuntos que são diferentes. Carro não é moto, moto não é caminhão, caminhão não é avião, avião não é carro, por exemplo. Então a gente poderia criar conjuntos dessa forma. É claro que na matemática a gente tem conjuntos que representam coisas abstratas, tá? E temos conjuntos que vão representar coisas concretas. Nós vamos ter conjuntos de números, nós vamos ter conjuntos de letras, nós vamos ter conjuntos que representam pessoas, a gente vai ter conjuntos diversos, porque tudo, talvez não tudo, mas, gente, 90%, 99% das coisas que nós fazemos com matemática está baseado na teoria de conjuntos. Tem conjuntos por trás, tem que ter. Os conjuntos são a base do que nós utilizamos. Inclusive, quando a gente, se vocês fizerem algum curso de computação voltado para sistemas, por exemplo, você precisa entender o mecanismo de conjuntos, como funciona a interação entre conjuntos, quais são as operações de conjuntos, porque até mesmo na questão lógica do computador, a gente define conjuntos para poder trabalhar com esses conjuntos, tá? Então o computador pega do conjunto, o banco de dados está lá, é o conjunto, né, em que ele retira de lá as informações que ele pode usar, tá? Então vamos ver um primeiro exemplo que envolve aqui a questão da adição. Consideremos conjuntos dados por A, conjunto dos números naturais menores que 10. Então o conjunto A os números naturais pares menores do que 10, então é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Observe que o número de elementos de A é 5. B, o conjunto dos números naturais ímpares menores do que 10. 1, 3, 5, 7, 9. Então também tem 5 elementos. E o C, o conjunto dos números naturais primos menores do que 10. Primos são os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. De 0 até 10, né? De 0 menor do que 10, a gente tem o 2, o 3, o 5 e o 7, que são números primos. Uma observação: o 1 é um número não primo, tá? Então a definição de número primo é todo número maior do que 1, que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então aqui nós temos a forma algébrica aqui dos conjuntos A, B e C. Lembrando que essa aqui é uma forma implícita dos conjuntos, né? Você fala quem que é o conjunto e aqui você mostra quem é o conjunto, tá bom? E aí nós temos algumas relações. Primeiro, a intersecção de A com B é vazia. Observe que nenhum número par é número ímpar, tá? Então não existe essa possibilidade. Então a intersecção é vazia. Você pode claramente olhar para os dois conjuntos e perceber que não existe nenhum número comum de elementos. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, que o número de elementos de A com B é a soma dos dois.
já que não tem intersecção entre eles. Portanto, a união, né, o número de elementos dos dois vai ser quanto? Vai ser 10. Um outro exemplo, a intersecção com C é diferente de vazio. Isso significa dizer que existem elementos comuns. Observem que o 2 é comum tanto ao A quanto ao C. E observe ainda que se eu fizer do B, o B com C, nós vamos ter o 3, o 5 e o 7 que se repetem. Então, eles não têm intersecção vazia. O que significa não ter solução vazia, né? Intersecção vazia? Significa dizer que eu não posso simplesmente somar o número de resultados possíveis, porque eles não satisfazem essa relação. Vocês vão entender melhor na hora que a gente for fazer o nosso primeiro exemplo, essa questão da adição. Aqui está bem complexo, porque está envolvendo só conjuntos, mas quando a gente for para a prática, já vocês vão perceber que é bem tranquilo. Eu vou, antes de chegar aqui fazer os exemplos, a gente vai ver o princípio multiplicativo, tá? Também conhecido como princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem diz o seguinte: se eu tiver dois conjuntos finitos quaisquer, não importa se eles têm elementos comuns ou não, então se eu quiser ordenar esse conjunto de forma em que eu quero formar pares desses conjuntos, eu vou simplesmente multiplicar o número de elementos de um pelo número de elementos do outro, tá? Observando que essa regra pode ser estendida para mais de 3 termos, tá? Não preciso ser simplesmente dois conjuntos, eu posso ter aí vários outros conjuntos, eu posso aplicar essa regra. Vocês vão entender melhor agora, ó. Numa sorveteria, Pedrinho pode escolher uma bola de sorvete e uma calda de cobertura. Os sabores disponíveis de sorvete são chocolate, coco, creme, floco e morango. Para cobertura, ele pode optar por caramelo, chocolate ou morango. De quantas maneiras Pedrinho pode pedir seu sorvete com uma única ou nenhuma calda? Então vamos pensar no seguinte: ele tem 5 sabores de sorvete, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 sabores de sorvete. Significa esses 5 aqui, gente, é o número de elementos do conjunto A, seria sabores de sorvete. Calda. Então, calda ele vai ter 1, 2, 3 caldas diferentes. Aí nós vamos acrescentar um valorzinho aqui, porque ele pode optar por não escolher calda. Então, aqui, esse 4 aqui é o número de elementos do conjunto B. Então, a calda sem calda vai ser correspondente ao sabor de calda, né? Sabor 0. Então, o que vai acontecer? Se eu quiser, digamos assim, se eu quiser saber o número total de escolhas para o sorvete dele, eu vou fazer a multiplicação. O princípio multiplicativo, eu multiplico os elementos do A com os elementos de B. Então, ele tem 20 maneiras diferentes de pedir o seu sorvete. Em outras palavras, nós temos o seguinte, ó. Você pode escolher, por exemplo, o chocolate aqui, ó. Então, se ele escolher o chocolate, ele pode optar por caramelo, ele pode optar pela cobertura de chocolate, pela cobertura de morango ou nenhuma, né? Sem cobertura. Então aqui são 4 opções. Outro sabor de sorvete seria o coco. Então ele poderia, por exemplo, escolher o coco. E aí ele teria caramelo, chocolate, morango e sem cobertura. Então aqui nós temos 4 mais 4, 8. Aí você vai observar que isso vai se repetir para o creme, mais 4, então ficaria 12, por flocos, mais 4, que ficaria 16, e por morango, mais 4, que ficaria então 20 possibilidades diferentes, tá? Você pode chutar não, você pode tentar fazer dessa forma aqui. Com valores pequenos, não fica tão demorado de fazer, apesar de que a gente perde um pouco de tempo, mas dá para fazer tranquilo, tá? Uma outra forma da gente fazer essa questão é a gente analisar do seguinte ponto de vista, que geralmente é o que eu faço, tá? Nós temos aqui o sorvete, tá bom? Eu coloco uma opção para o sorvete e depois eu coloco uma opção para cobertura. Então o que eu faço? Eu tenho 5 opções de cobertura e eu tenho 5 opções de sorvete e 4 opções de cobertura. Isso aqui não são 5 sorvetes, isso aqui não são 4 coberturas, são opções que eu posso escolher. Então aí eu faço 5 vezes 4, 20
possibilidades. Eu posso escolher 20 maneiras diferentes para tomar o meu sorvete, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. E agora vocês vão entender melhor como se aplica com esses 5 exemplos que eu vou estar trazendo para a gente agora. O primeiro exemplo diz o seguinte. O exemplo agora, sem estar resolvido. Sejam A, B e C, 3 cidades. Há somente 2 estradas que ligam A a B, 3 que ligam B a C e 2 que ligam A a C sem passar por B. Aí ele pede para a gente determinar o número de rotas que ligam A a C, passando por B, e o número de rotas para ligar A a C. Então pensem no seguinte, aqui eu tenho uma cidade A, aqui eu tenho uma cidade B, e aqui, por exemplo, vou colocar aqui, eu posso colocar aqui do lado, mas eu vou colocar aqui, ó, A a C. Observem que tem 2 estradas que ligam A a B, então vamos supor que essa seja a primeira estrada e essa seja a segunda estrada. B a C tem 3 que liga B a C, então 1, 2, 3, tá? Essa representação aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Não significa que as cidades estão assim, tá? E a próxima diz que tem 2 estradas que ligam C a C, então aqui são as estradas. Bom, no item A é pedido para a gente determinar quantas rotas ligam a cidade A à cidade C passando por B. Então a gente vai esquecer essas duas aqui e vamos trabalhar só com essa. De A para B, vamos colocar assim, ó, de A para B, nós temos quantas rotas? 1, 2 rotas. Então venho aqui e coloco 2. E de B para C, eu tenho quantas rotas? Eu tenho 1, 2, 3 rotas. Portanto, vamos supor, se você vem por aqui, você pode escolher qualquer uma dessas 3. Então, você tem 3 opções. Se você vem por aqui, você pode escolher mais uma dessas 3, você vai ter mais 3 opções, 6. Ou seja, basicamente, você só vai multiplicar. Princípio multiplicativo, 2 vezes 3, 6 rotas diferentes, tá? Então, nós temos aqui 6 rotas distintas que podem ser utilizadas para chegar de A, chegar na cidade C. Bom, para o item B, nós temos que verificar o número de rotas que passam de A até C, mas ele não especifica, né? Então a gente tem que considerar todas, tanto as que passam por B, quanto as que não passam por B. Então o que vai acontecer no item B? Bem simples. De A para B e de B para C, nós sabemos que o total é 6 rotas. E agora, de A diretamente para C, a gente sabe que tem quantas rotas? 2. Então, usando essa regra, nós vamos ter um total de 2 aqui. Agora, nesse processo aqui, nós não multiplicamos, porque nós queremos saber o número total de rotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, isso aqui é o princípio aditivo. Então, é assim que a gente aplica o sentido aditivo. Observe que as rotas que ligam de A para C diretamente não tem nada a ver com as rotas que ligam A a C passando por B. Observe que são rotas totalmente diferentes. Então, elas não têm nada em comum, a não ser o ponto inicial e final. Então, aqui nós temos o seguinte. Usando o princípio aditivo, nós vamos ter 8 rotas distintas para se chegar do ponto A até o ponto C, considerando os que passam e os que não passam pela cidade A, pela cidade B. Então observem que nós aplicamos o sentido multiplicativo, o princípio multiplicativo, e aplicamos aqui o princípio aditivo, né, para fazer todo o processo de resolução desta questão. Uma próxima questão diz o seguinte: de 1969 a 1999, em alguns estados do Brasil, os veículos motorizados com mais que 3 rodas eram identificados por um sistema de placas com uma sequência de 2 letras seguidas de 4 algarismos, em que pelo menos um algarismo não é nulo. Nesse sistema, qual era o número máximo de veículos que podiam ser identificados? Bom, aqui a gente tem, né, uma característica de questão bem interessante. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Então vamos aqui, ó. Primeira, né? Então, primeira aqui, que seria correspondente à letra G, mas isso aqui é só um exemplo, não é o que nós vamos utilizar na prática. Observem o seguinte:
Isso aqui são os números, tá? E isso aqui são as letras. Observe, uma coisa que talvez vocês não estejam atentos, mas a gente tem que lembrar o seguinte: o número de letras no alfabeto brasileiro é com o valor de 26 configurações diferentes. Nós temos 26 letras distintas no alfabeto brasileiro, pelo menos que são consideradas, tá? Que é do A até o Z, já incluído a letra K, a letra W e a letra Y, que antigamente não eram consideradas letras do alfabeto brasileiro, tá? Hoje já são. Mas faz muito tempo isso, talvez vocês nem tenham pegado nessa época que não era considerado. Mas enfim, agora vamos para os números. Os números, pessoal, diga. Vai ser só 9 aí, né? Vai ser multiplicado por 9? Não necessariamente por 9, porque é o seguinte: a gente nem vai fazer essa ideia, porque um desses algarismos não pode ser zero. Pelo menos um deles. Então daria muito trabalho se a gente fosse analisar com 9, 9, 9, 9. Não. Aqui nós vamos pegar o seguinte: esses 4 dígitos aqui pode ser, por exemplo, 0001, 0002, 003, até chegar no 100, até chegar no 1000, até chegar em todos. Então, o número máximo de valores que isso aqui pode assumir é 9.999. Aqui, gente, ó, uma observação muito importante. Aqui são 26 letras. Isso aqui não é o 9 no primeiro, 9 no segundo, 9 no terceiro. Não. Isso aqui é o número máximo de dígitos que a gente pode estar utilizando, tá bom? Ou seja, na placa aqui, você vai ter, por exemplo, o 0001, o 0002, até chegar, por exemplo, no 0010, no 0010, 0011, até chegar no 0100, 0101, 0102, 0103, até você chegar no 1000, e do 1000 até você chegar no 9.999. Na verdade, aqui nós temos 9.999 opções. Então a gente vai fazer essa multiplicação. 26 vezes 26 vai dar 676. E aí depois que você multiplicar por 9.999, tá? Aqui não é multiplicando, esse aqui não é 9 vezes isso, tá? Isso é 9.999. E aí multiplicando, o resultado vai dar esse aqui, 6 milhões, tá? 759.324. Então esse é o valor o número, na verdade, de placas que podem ser criadas utilizando essa definição, com 2 letras do alfabeto e 4 números aí distintos. 4 algarismos aí quaisquer, com pelo menos um deles diferente de zero. Então uma observação aqui também que é legal: se você quiser saber quantas placas são possíveis hoje no Brasil, é só você multiplicar esse resultado aqui por mais 26, né? Você acrescenta 26 aqui. Então, se você pegar esse valor e multiplicar por 26, você vai obter aí a relação de quantas placas hoje, com o sistema de placas que nós temos, são possíveis, tá? Multiplicando aqui, vai dar 17 milhões 574, não, 1 bilhão 757, não sei mais nem ler esse negócio aqui, de tão obscuro que é. Deixa eu mudar pra cá. Tá assim, ó. Eu vou até fazer o contrário. 4, 2, pra eu separar direitinho aqui, ó. 4, 7, 4, 2 e 5, 7, 5, 7, 1. Então nós temos 175.742.424 placas distintas que podem ser confeccionadas utilizando a regra atual no Brasil, tá? Eu não sei, né? Eu não tenho conhecimento se, por exemplo, cada cidade pode ter esse número de placas, cada estado, eu não sei dizer porque, até porque agora eles mudaram, né? Nessa nova configuração de placa no Brasil, né? Então, provavelmente esse é o número de placas totais que o Brasil pode emitir
utilizando se seguir essa mesma regra, só acrescentando mais uma letra como possibilidade aqui, que incluiria mais 26 vezes esse valor aqui, tá? Bom, então essa seria a questão, o exemplo 2. Vamos agora para o exemplo 3, tá? O exemplo 3, ele traz essa configuração aqui, ó. Com as letras A, B, C, D e E, quantas siglas distintas, de duas letras distintas, em ordem alfabética, podem ser formadas? Então, nesse exemplo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, como são 5 letras, a gente vai testar todas as possibilidades. Ó. Por exemplo, eu quero formar siglas com as letras aqui em ordem alfabética. Então, eu tenho o AB, tenho o AC, tenho o AD e tenho o AE. Então, temos quatro possibilidades aqui. A outra é BC. Eu não posso fazer o BA, porque tem que estar em ordem alfabética, tá? E não posso fazer o AA, BB, porque tem que ser distintas, que são as restrições da minha questão 3, tá? No meu exemplo 3. Então, seguindo essa mesma ideia, eu faço com o B, depois a gente começa com o C, então tem que ser CD e CE, e depois o DE. Então, observem que aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 3 possibilidades, aqui eu tenho 2 possibilidades, aqui eu tenho 1 possibilidade, usando o princípio aditivo. 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Então, eu tenho 10 siglas distintas que podem ser formadas aí com essa definição. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Ô, Kennedy, Sim? se fosse fazer esse exercício, só que, tipo assim, sem ser em ordem alfabética, igual o exercício anterior. Não importa a ordem? Isso. Se ele disser que só tem que ser distintas, aí você teria que fazer isso aqui, ó. AB. Você tem que fazer isso aqui, né? Aí aqui você poderia fazer... Na verdade, aqui dá um pouco mais de trabalho, porque aí você poderia fazer o BA, o BC, o DD, desculpa, BD e BE. Aí você vem aqui, CA, CB, CD e CE. E aqui, DA, DB, DC, DE. E no final você teria o EA, o EB. Então você só ia acrescentar mais coisas. Mas se fosse assim, ó, só tem letras distintas, você poderia fazer o seguinte, ó. Você tem 5 letras. Então, na primeira posição pode ser 5 e aqui na segunda pode ser 4. No caso, você teria 20 possibilidades. Nesse caso que tem muitas restrições, a gente testa da maneira como eu mostrei aqui e faz a soma. Tá? Porque dá trabalho, daria muito mais trabalho se você quisesse separar assim, ó. Por posições. Se você for fazer por posições, essa questão dá mais trabalho. Por exemplo, essa questão que a gente vai fazer agora é mais tranquila para fazer por posições. Ó. Quantos são os números inteiros positivos e pares de 2 algarismos? Então aqui, ó, números de 2 algarismos tem essa configuração: dezena e unidade. Então, o número o número de 2 algarismos tem essa configuração. Aí a gente vai olhar para as restrições. Quais são as restrições desse número? Ele tem que ser positivo, então beleza, e ele tem que ser par. Aí aqui vai uma observação importante. O número para ser par, pessoal, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Ou seja, nós temos aqui, para que esse número aqui seja par, ele precisa ser um número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Isso aqui não é o número 5 que vai terminar. Não é 15, não é 25, não é 35, não é 65, não é nenhum número que termine em 5, tá, gente? Isso aqui é... Se eu quero número par, eu tenho 5 possibilidades de número para estar aqui. Agora, no algarismo da dezena, eu posso escolher, por exemplo, o número 1, eu posso escolher o número 2, o número 3, até chegar no número 9. Eu só não posso escolher para a dezena o número 0. Por que não? Porque número de 2 algarismos não pode ter 0 à esquerda. 0 à esquerda, né, é simplesmente descartável. Então ficaria o número com um único algarismo. Portanto, aqui eu tenho de 1 a 9, eu tenho 9 possibilidades. Isso me dá um total de 45
dígitos diferentes aí que podem ser utilizados para essa questão, tá bom? Então são 45 números inteiros positivos e pares. Professor, como que eu poderia fazer essa questão de uma maneira mais chata? Mais chata seria assim, gente, ó. Você poderia fazer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Depois você poderia fazer 12, 22 até chegar no 92. Aí você poderia fazer o 14 até chegar no 94. Você poderia Depois fazer... é só contar, né? Isso. Aí depois você só contava. Você vai observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 aqui. Você vai perceber aqui o 16, o 18. Até chegar no 18. O 20 não conta porque o 20 já está aqui. Então você vai perceber aqui, ó, que você vai ter o 96 e aqui você vai ter o 98. Então você vai perceber aqui que você tem 10 aqui. Desculpa, você tem 9 aqui, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E você vai ter 5 aqui. 9 vezes 5, 45. Só que é mais legal você fazer sempre observando, fazendo essas posições aqui. Só que lembrando, isso aqui não é o número 9 e o número 5, né? Não é 95. Isso aqui são 9 possibilidades para dezena e 5 possibilidades para unidade. Vamos analisar uma outra questão, que é uma continuação direta dessa, ó. Que é o seguinte: quantos são os números inteiros positivos e pares de dois algarismos agora distintos? Bom, a gente sabe que, tirando a parte dos distintos, nós temos 45 pares de dois algarismos, que a gente fez aqui agorinha, de dois algarismos, tá? Agora é o seguinte, a gente quer tirar todos os que são iguais, né? Ou seja, nós queremos tirar o 22, o 44. Por que não o 11, professor? Por que não o 33? Porque eles são ímpares, então eles já não estão contados aqui. Então a gente quer tirar o 22, o 44, o 66, o 88. Aí 99 não precisa, a gente quer tirar esses aqui, ó. Se nós tirarmos os pares que são com dígitos iguais, ou seja, que não são distintos, que a gente quer que sejam distintos, então eu só vou pegar o 41 e subtrair os 41, né? Os 45, 41 é a resposta. Então eu vou pegar os 45 e vou tirar esses 4. O resultado total vai ser 41 algarismos, tá? Parece meio bobo essas questões dessa forma aqui, mas esse seria basicamente, pessoal, um princípio para a gente poder chegar depois de estudar estatística e probabilidade. Tá? Essa seria uma base para isso, e não só para isso, mas também para questões computacionais. Isso aqui é uma base que nós começamos a estudar em computação, e além disso, para criptografia, né? A gente aprender as combinações diferentes para a gente poder criptografar e fazer senhas, por exemplo, saber a quantidade de senhas que eu posso criar a partir de uma determinada forma que eu digo, olha, vocês vão criar senhas e elas têm que ter esse formato. São, sei lá, 5 letras distintas aí, não pode repetir letras, aí eu tenho, digamos assim, um controle de quantas senhas eu posso criar formando aquilo e tal. Então, isso para quem vai desenvolver um site na web. Então, depende muito da forma como você tenta fazer essas coisas, tá bom? Então, ficou alguma dúvida, pessoal? Não, bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Como eu mencionei com vocês, essa seria uma parte bem tranquila para nossa aula. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Vou estar encerrando a aula agora. Vou estar passando a atividade para vocês, já passei, então vocês podem entrar lá. E só não saiam, eu vou fazer chamada agora. E aí a gente vai estar encerrando, vocês podem fazer a atividade, tá? Tentem fazer agora mesmo, para não deixar acumular nada, tá bom?